Pronto. Agora estamos ao vivo. Boa noite a todos. Estamos a ver para mais uma live do Instituto Calvinista de Filosofia. Trazendo de volta a irmã Ranieri, né? Que a gente teve já dois azares, né? Se eu posso dizer assim, né? Que foi um dia, 2 sextas, que a internet não funcionou de jeito nenhum, né? Aí teve que alterar a data, né? Mas para a honra e glória A do Senhor, sexta-feira não a gente vai dar está continuidade. dando Foi. certo. Tá não, tem que ser nas quadras mesmo. Então nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos de escatologia, né? E dessa vez voltando à questão do tema do Nova Ordem Mundial, né? Mais especificamente o tema do Grande Reset. Né? Então, sem mais delongas, vou passar para o irmão Ranieri, né? Para ele tratar do assunto. Boa noite. Obrigado, Maciel. Mais uma vez, eu espero contribuir aí e tirar algumas dúvidas que não foram tiradas em outras vezes. E boa noite a todos, graça e paz. E o que eu gostaria de falar e fazer uma comparação, e ainda dentro do assunto Grande Reset, esse assunto está bem em voga, né? E vale a pena, inicialmente, eu fazer uma exortação. Essa exortação eu fiz no e-book Grande Reset e também fiz no e-book sobre a nova ordem mundial. E eu gostaria de fazer essa exortação aqui para que a gente tenha um maior equilíbrio ao escutar e ao estudar esse assunto. Porque, por exemplo, quando se fala em nova ordem mundial e Grande Reset, logo se cria o conceito de teoria da conspiração. E seja teoria da conspiração ou não, e nós vamos abordar como não teoria da conspiração. Tá certo? Porque, veja, elementos de uma nova ordem mundial, há elementos reais que, de fato, atuam na política e outras instituições até paralelas aos governos, né? Como instituições como a ONU e outras instituições. Mas, assim, há elementos da nova ordem mundial que se caracterizam como conspiração, porque as pessoas desenvolvem teses e mais teses em cima de um princípio, em cima de um pressuposto, e acaba caindo em especulações inúteis. Embora hajam elementos que sejam interessantes para se estudar, como já foi falado sobre Nova Ordem Mundial um pouco. Agora, sobre o Grande Reset, sendo teoria ou não, isso aqui vale a exortação. Isso é irrelevante. Se é teoria da conspiração ou não, isso é irrelevante. Por quê? A gente tem que partir do princípio que todos os não cristãos conspiram contra Deus. A gente já viu algumas bases para isso, por exemplo, desde Gênesis, desde a inimizade dos descendentes da serpente, a inimizade dos descendentes do Filho de Deus, a herança do próprio Deus, os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, as pessoas que creem em Cristo, as pessoas que creem em Deus e que sempre fizeram parte do pacto do povo de Deus desde o Antigo Testamento. Sempre existiu essa inimizade. Havendo essa inimizade, com certeza há um jogo de poder, uma situação de conflito entre povos, né? Entre povos, no caso, os de Deus e os não de Deus, né? Então, a gente pode deduzir que sempre houve conspiração contra Deus, de uma forma ou de outra, ok? E essa conspiração você encontra muito óbvia e por escrito no Salmo 2. Você lê o Salmo 2 e você vê lá exatamente até a palavra conspiração, né? Que os príncipes e os poderosos conspiram contra Deus, certo? Então, quando a gente está trabalhando muito nesses assuntos, né, assuntos especulativos, se é conspiração ou se não é conspiração, de certa forma, é uma perda de tempo, de certa forma, porque há outras coisas muito mais úteis para se estudar. Por isso que eu me esforcei para fazer uma ponte entre a doutrina da soberania de Deus, da soberania de Cristo, e conspirações ou não conspirações. E sim dá também, né, de certo modo, um valor destacado para a soberania de Deus, que isso é uma doutrina muito importante e muito útil, né?
Estudar a soberania de Deus, de fato, não é perder tempo. Agora, investigar quem pertence às sociedades e organizações secretas ou discretas, estudar isso com muito detalhe, como tem muita gente aqui no Brasil que estuda, mérito deles. Mas assim, nós estamos no campo da teologia, e na teologia a gente pode dar prioridade a algum assunto mais valioso e menos prioridade para assuntos como, por exemplo, esses. Então a gente está entrando nesse assunto por uma necessidade, entre aspas, porque muito se fala e a gente pode buscar alguns elementos úteis sobre essa discussão. E também a gente não pode cair no erro que algumas escatologias caem, por exemplo, o dispensacionalismo e até o amilenismo, por que não, muitas vezes caem em especulações futuristas e sempre de olho no âmbito das circunstâncias, o que está acontecendo no mundo, para você ficar fazendo suas leituras circunstanciais e comparando com as escrituras pela interpretação amilenista ou dispensacionalista. Não é o caso. Então, quando a gente começa a perder muito tempo em detalhes sobre quais são as famílias que pertencem a essas sociedades, organizações secretas, quais são as instituições que mandam e desmandam, a gente vai ver um pouco sobre isso. Mas a ênfase principal é na soberania de Deus, que diz: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Isso é útil, isso é importante. Salmo 33, 10. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Independente se é conspiração ou não, se é real ou não, Deus que não dorme, Deus que não cochila, Deus que não pisca, o nosso vigia, o nosso protetor, o nosso defensor, ele, em seu poder, desfaz os planos das nações. Salmo 33. A gente tem que entender que existe, por consequência da queda, né? Porque nós temos três inimigos, né? A carne, o sistema mundano e o próprio adversário. Nesse sentido, nós sabemos que existe um poder em ação, que não se compara ao poder de Deus, existe um poder maligno em ação, existem as coisas espirituais em atuação contra as coisas de Deus, né? Assim como o nosso coração, assim como nossa carne, assim como o sistema mundano e o próprio adversário, tudo conspira contra Deus, né? E que diferença faz se essa teoria da conspiração for verdadeira ou falsa? Se ela é falsa, menos mal. É uma ficção e vai passar como o vento. Se ela é verdadeira, Deus está no controle soberano sobre tudo isso. Algumas dessas teorias, elas podem ser verdadeiras, certo? Algumas teorias podem ser verdadeiras. Existem grupos de instituições mundiais que as elites mundiais pertencem, né? Por exemplo, o grupo de Bilderberg, e esse grupo, a imprensa não sabe o que acontece lá dentro. Então, tudo é especulação de alguma coisa que se ouviu dos bastidores. Agora, já o Fórum Econômico Mundial, do Klaus Schwab, esqueci o sobrenome dele agora, Schwab, acho que é Schwab, depois eu vou ler direito o nome dele. É o Klaus, que é o Fórum do Klaus, né? Então, o que sai dali sai para a imprensa. E o que sai para a imprensa, muitos comentaristas pegam aquilo ali, e também tem o site do Fórum Econômico Mundial, e tem a página /Grande Reset, e que tudo está lá. Então, as especulações estão lá. As especulações, as ideias, estão todas lá. Então, se alguém tiver interesse, a exortação que eu tenho que fazer no início é essa, né? São teorias ou verdadeiras ou falsas, e, de certa forma, são irrelevantes, porque Deus está no controle absoluto de tudo isso. Né? Nós podemos entender o seguinte, ainda dentro desse assunto. Não faz diferença para a gente, reconhecendo a soberania de Cristo, não vai fazer diferença o poder que essas instituições têm ou não. Talvez nos deixe mais antenados, mais alertas,
mas não vai fazer diferença porque no decreto de Deus, pelo seu poder soberano, por sua providência, a gente entendendo sobre muito mais e coisas mais úteis sobre o seu decreto, sobre predestinação, estamos aqui falando com a audiência calvinista, sobre predestinação, sobre providência, sobre domínio, sobre mandato cultural, tudo isso faz com que a gente tenha menos motivo de preocupação com os planos humanos. Mas podemos conhecer um pouco sobre os planos humanos, ok. Mas a partir do entendimento que temos teológico, de decreto, de providência, de predestinação, de domínio, isso tudo faz com que a gente fique mais tranquilo com relação a isso, que o domínio pertence ao Senhor, a terra é do Senhor. Isso é muito importante a gente sempre enfatizar isso, né? Porque até um alerta do próprio Vicente Chung, quando ele fala que você estudar, gastar energia com essas teorias da conspiração, você está caindo na que ele chama de pista falsa do diabo, né? Que é o herring, é o red herring, que no caso é aquele peixe, né? Parece uma sardinha vermelho, né? É como se fosse um peixe vermelho, como se fosse uma pista falsa, né? Ele até cita isso. É o arenque vermelho, que ele usa essa expressão, né? Como se fosse uma pista falsa do diabo. Algo que engana, algo que desvia dos assuntos mais importantes. Quais são os assuntos mais importantes para estudar escatologia, para estudar sobre a soberania de Deus, sobre teologia? Quais são os assuntos mais importantes que envolvem principalmente a escatologia? Soberania de Deus, o desenvolvimento da grande comissão e que a terra é do Senhor. Nós temos aqui como que 3 pontos principais para que a gente não se distraia tanto, mas que a gente também não fique alienado e que a gente tenha a resposta para todos, para todo momento, né? Então, assim, deixando um pouco de lado, né, se a teoria da conspiração, se a conspiração é falsa ou verdadeira, né, se é cortina de fumaça, se é informação falsa para distrair, a gente tem que focar mais no principal. O interessante, quando a gente diz vamos focar mais no principal, aqui eu trago de memória que nos anos 90, aqui as pessoas mais velhas vão lembrar disso, nos anos 90, ainda rodava muita fita de VHS, né? E alguns pregadores gravavam suas pregações em VHS, e esses pregadores, muitos, eles se dedicavam a buscar elementos de conspiração anticristão em filmes, especialmente nos desenhos e filmes da Disney. Então, eles procuravam, ao máximo, buscar elementos, né, de personagens, de atitudes, de diálogos, de enredos, roteiros. E teve gente aí que fez palestras, viajou o mundo, só falando sobre as questões demoníacas ou diabólicas que estavam contidas na franquia Disney. Então, o que me faz lembrar? Me faz lembrar o seguinte: todo esse conhecimento que se teve, que esses pastores levantaram lá nos anos 90, para hoje, serve de quê? Alguém ouviu falar, ou alguém está ouvindo falar em teorias da conspiração, em coisas demoníacas hoje dentro da Disney? Provavelmente poucas pessoas, e ainda deve haver resquícios dessa tendência. Se a gente voltar para os anos 60, nós vamos ver que a ênfase que se dava era a nova era. Nos anos 60 se dava uma ênfase muito forte à nova era, às igrejas, os púlpitos e muitas salas de discussões só se falava em nova era, né? Que a nova era, que a nova era. E hoje, praticamente não se fala mais de nova era. Como se nova era fosse um assunto hoje ultrapassado, né? Alguns podem até ainda estar nessa bolha, preso a essa narrativa de nova era e ainda tentar fazer alguma ponte hoje com aquelas coisas que eram ensinadas nos anos 60.
Mas o que dá para entender, olhando para os anos 90 sobre esses pregadores da Disney, olhando para os anos 60 sobre esses pregadores da nova era? Que hoje, o que é que se está falando hoje? Muito. Em nova ordem mundial, grande reset, China, influência globalista. Mudou. Então, quer dizer, tudo aquilo que você gastou seu tempo, sua energia naquela época, hoje não vale mais nada. Então, o que é que nós devemos aprender que vai valer sempre? Doutrina. A doutrina bíblica. As principais doutrinas. No caso, eu citei aqui, só para a gente ter um panorama, soberania de Deus, decreto, predestinação, providência, domínio, mandato cultural. Isso faz com que a gente baixe um pouco a adrenalina e que não há tantos motivos de preocupação com relação aos planos humanos. Porque os planos humanos o Senhor desfaz, como está no Salmo 10, no Salmo 33. E no Salmo 2 vai mostrar também o Messias, o Senhor, com seu cetro, esmagando seus inimigos que se rebelam contra ele, contra o seu reino. Então, nós temos Salmo 2, Salmo 22. Nos outros vídeos eu citei muitos textos, tá certo? Então, quando a gente, por exemplo, vai para a Confissão de Fé do Westminster, capítulo 3, que fala que desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho, de sua própria vontade, não da vontade humana, de sua própria vontade, ordenou livre, inalteravelmente tudo quanto acontece. Está lá, Confissão de Fé, capítulo 3. Aí tem vários versículos. Um dos versículos, Hebreus 6, 17, vai falar que o conselho de Deus é imutável. Ora, sendo o conselho de Deus imutável, a nossa preocupação com os inimigos de Deus claro que devemos ter uma preocupação, uma certa preocupação, mas se Deus não nos guarda, se Deus não guarda a casa, em vão nós trabalhamos. E Deus está trabalhando em sua missão. Deus, em seus juízos, que são insondáveis, ninguém pode especular os juízos de Deus, e os seus caminhos inescrutáveis, ou seja, seus caminhos ninguém tem acesso, ele sempre confunde o seu inimigo. Deus sempre confunde seus inimigos. E nesse sentido, como está lá em Romanos 11, 33, que os seus juízos são insondáveis, seus caminhos são inescrutáveis, nesse sentido, nós sabemos que ele é o nosso Deus. Ele tem um domínio, ele tem um plano fechado que ninguém tem acesso. Não esses planos humanos que ora vaza, ora não vaza, mesmo que seja secreto, mesmo que exista, mesmo que não exista. Qual o resultado final disso? O resultado final disso é o que Deus determinou, o que Deus decretou. O que está no propósito eterno de Deus. O propósito de Deus não é uma coisa imediatista, circunstancial, momentânea. O propósito de Deus é eterno. O propósito de Deus é eterno, imutável, segundo a sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 4, verso 9. E a Confissão de Fé do Westminster, ainda no capítulo 5, vai dizer que todas as coisas acontecem imutável, infalivelmente. Apesar de algumas inconstâncias que é possível encontrar num ponto da confissão comparado com outro, mas nesse ponto todas as coisas acontecem de forma imutável e infalivelmente. Então, onde fica esse poder dos planos humanos? Fica como um sistema parasita, um sistema micro, paralelo, alguma coisa desse tipo. Mas o controle soberano sobre o universo, sobre todas as coisas, para que a gente não caia em estresse, para que a gente não caia em ansiedade, para a gente não caia em medo, para que a gente não caia em desespero, entender a soberania de Deus. Por isso que o primeiro e-book fala sobre a soberania de Deus e a nova ordem mundial, e o segundo e-book fala sobre o grande reset e a soberania de Cristo. Eu pergunto a vocês que estão ouvindo, quantos poderosos na história já caíram? E a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus vai dizer que os homens fazem planos,
mas o resultado é Deus quem determina. O Fórum Mundial da Economia pode fazer planos, mas é Deus quem determina o resultado. Os homens, a elite, seja quem for, as famílias milionárias, né, os metacapitalistas, seja quem for, eles fazem seus planos, mas Deus determina o seu destino. A igreja, nós temos que entender que a igreja, ela parece inofensiva, ela parece mais perseguida do que atuante, só que nós temos que entender que o crescimento da igreja é orgânico. Um crescimento orgânico, ele é lento, mas é imparável, ele é indestrutível, porque o próprio agricultor é o Senhor. Se não estamos vendo ao redor, pelas circunstâncias, não estamos vendo, e nossa fé está se baseando no que não estamos vendo ou que estamos vendo, nós estamos, de certa forma, limitados. Nossa fé tem que se basear no que está escrito na palavra. O que a palavra diz é que os homens fazem planos, mas é Deus quem determina. E todo poder está na mão de Cristo. Isso é uma afirmação bíblica. E esse poder é um poder que tem cuidado sobre a igreja. Esse cuidado sobre a igreja tem um crescimento como um fermento, um crescimento orgânico. Tem um crescimento como uma planta, um crescimento orgânico. E toda tentativa de centralizar o poder vai ser incomodado por esse crescimento orgânico da igreja. E toda tentativa de centralizar o poder dentro da igreja também é uma tentativa que não dará certo, como nunca deu. Será uma tentativa falha. Por quê? O crescimento dela, se a gente fosse usar conceitos orgânicos de engenharia de informática, por exemplo, que no caso eles falam muito na topologia. Topologia são os gráficos. Topologia tanto pode tratar um terreno quanto pode tratar um desenho de uma árvore. Nós temos que entender que a topologia dessa árvore do crescimento da igreja, ela é fractal. Essa palavra fractal é mais ou menos quando você coloca um microscópio para enxergar uma pedra de gelo. E você, quanto mais você coloca, examina uma pedra de gelo de forma microscópica, ela se mostra como se fosse uma árvore. Um crescimento aparentemente desordenado, mas um crescimento sem fim. Galhos e mais galhos e mais galhos, saindo pequenos galhos de galhos maiores, e em formato expansivo e não centralizado. E aí, quando chega uma igreja ou uma instituição que tenta pegar essa árvore e tentar controlar um galho, ou tentar controlar vários galhos, ou tentar controlar uma parte dessa árvore, sempre fracassa, porque os galhos saem crescendo como que quebrando a calçada. Foi o que aconteceu com a Reforma Protestante, quando a Igreja Católica centralizou o poder religioso da Igreja, a Reforma veio e estourou a calçada. Crescimento orgânico, imparável, indestrutível e fractal. Esse é o sentido da Igreja. Agora, esse sentido da Igreja a gente tem que enxergar por uma janela macro e não micro. Eu sempre enfatizo isso. Por quê? Se você enxerga pela janela macro, você vai ver, você vai perceber que o século XIX foi o grande século das missões, foi onde mais houve atuação em missões, e, por sinal, a escatologia do século XIX, a escatologia dos missionários do século XIX, a doutrina comum, a escatologia comum, a doutrina comum da igreja no século XIX se chamava pós-milenismo. E aí, no amilenismo, parece que deu um recuo. Só que esse recuo é uma visão estreita. Nós temos que olhar pela visão macro. Eu já citei em estudos que estão disponíveis em vídeos do crescimento da igreja, desde a igreja primitiva até o século XXI. É algo assombroso, mas é algo assombroso e muitas vezes silencioso. E nós possivelmente podemos ver, ou não, gerações futuras irão ver, que esse crescimento vai ter um efeito transformador na sociedade.
e não um efeito que se reduz. Essa árvore não tem comando para reduzir. Essa árvore não tem comando para mirrar. Essa árvore tem comando para dominar o mundo. Como as profecias, né? Como aquelas interpretações dos sonhos, no caso do profeta Daniel. Nós podemos lembrar daquela pedra que domina o mundo. Nós podemos lembrar de Abraão, que a sua descendência seria como as constelações, como o céu, como as estrelas do céu, e como a areia do mar, a areia da praia. Algo de forma numérica extraordinário. Então, olhando nesse sentido, olhando por esse sentido, olhando por essa perspectiva, quando a gente olha para Mateus 28, e lá existe a ordem do próprio Senhor, direcionando a igreja, responsabilizando os cristãos para levar a mensagem pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do mandamento do Senhor. Ele mandou ir, e ele disse que ficaria conosco até a consumação dos séculos. Aí a gente fica preocupado, porque muitas vezes nós somos contaminados pelas notícias do momento. As notícias do momento, elas estão em crescimento exponencial de informação, e muitas vezes vai chegar e vai dizer, olha, se você tomar uma injeção assim, você vai estar recebendo a marca da besta. Veja o cúmulo que se chega ao interpretar um texto isolado, fora de contexto, e fazendo interpretações futuristas. Interpretações futuristas altamente equivocadas. Por quê? Quando a gente vai falar de controle, de fato, não estamos negando a tendência dos governos buscarem controle. Todo governo quer mais controle. Todo governo quer mais poder. E para que todo governo tenha mais poder ou mais controle, vai existir uma troca injusta, né? De fazer com que as pessoas ofereçam, de certa forma, várias partes várias partes importantes da sociedade em termos de liberdade, ela vai oferecer em troca de seguranças e outras miçangas, como os imperialistas faziam com os colonizados. Mas se a gente parar para pensar, hoje a gente está indo para o banheiro com o celular. Não existe nenhuma ferramenta que dê mais controle de informações, de banco de dados e big data do que um celular. O celular, ele vai marcar, ele te conhece o algoritmo das tuas buscas, do seu interesse, te conhece mais do que teus parentes. Talvez te conheça mais do que você mesmo. Porque anos e anos você navegando, muitas vezes você esquece por onde navegou. Mas os algoritmos lembram. Então você tem uma certa marca, você tem uma identidade que ali você de certa forma, você já faz parte de banco de dados, de big data, de controle social. Isso é indiscutível. Isso é fato. Então, antes de ter medo de que alguma coisa está sendo injetada e está vindo um chip, e o chip é da besta, para ter mais controle, você já está permitindo isso faz tempo, certo? Para onde você for vai estar marcado o teu percurso, teus interesses, o que você come, o que você compra, o que você fala. Meu Deus. Então, se isso for usado como uma ferramenta de controle social, com certeza eles vão usar para tirar proveito, em eleições, para tirar proveitos diversos. Em consumo, a gente fala em algum assunto agora, daqui a pouco um produto está perseguindo a gente. Né? Então, quanto mais eu busco algo do meu interesse, mais vai aparecer. Isso é óbvio. Então, assim, o que o governo quer, o que os governantes querem, o que os poderosos querem, e quem tem dinheiro influencia a política, isso faz sentido, certo? Que é o quê? Mais governo, mais impostos e menos liberdades. Basicamente é o que eles querem. Então, quando a gente fala em grande reset, nova ordem mundial, tudo passa por isso. Eles querem mais governo, mais impostos e menos liberdades. Eles querem controlar a moeda digital, que não foram eles que inventaram, mas agora eles querem o controle, e talvez isso seja um tiro no pé, Deus queira.
Então, o que faz o grande reset? O grande reset, eu assemelho ao canto das sereias, né? O grande reset, ele vai falar em coisas bonitas, ele não vai falar em coisa feia. Só que o atrativo é uma armadilha. Só que é uma armadilha de um grupo que entra em conflito com outros grupos, querendo o mesmo, querendo uma cadeira, tipo Games of Thrones, alguma coisa desse tipo. Então, eu gostaria de citar um autor que ele é russo-americanizado, alguma coisa assim, o Peter Turk. Eu posso depois colocar um nome disponível, Peter Turk. E o Peter Turk ele vai falar exatamente que as elites mundiais, elas estão sempre no mesmo espaço, no topo da pirâmide. E o topo da pirâmide está ficando pequeno para a quantidade de gente que está chegando. Por quê? Muito mais gente, as startups, os grandes empresários, os herdeiros desses empresários, os familiares desses empresários que vão fazendo seus MBAs e vão se desenvolvendo e vão criando coisas, vão criando produtos. E esse pessoal vai disputar o espaço do topo da pirâmide. Esse espaço do topo está ficando pequeno, porque está vindo mais gente. Chegando mais gente, há mais conflito. Havendo mais conflito, é muito difícil que alguém exerça um poder único. Isso é óbvio. Se existe um jogo de poder entre China, Rússia, Euro, a Europa, né? No caso, a União Europeia, Estados Unidos, juntamente com aquele grupo dos Estados Unidos, que são os anglo-saxões, e outros grupos, por exemplo, os califados, ou os donos do dólar, do petrodólar. Então, tudo isso faz com que eles fiquem no topo da pirâmide e disputem espaço. Será que o governante da Rússia vai se submeter a um governante chinês, ou um chinês vai submeter a Rússia, ou submeter a um parlamento europeu? Só que também não só tem conflito, tem influências. Parece que tudo indica que tanto a China quanto a Rússia, não tanto a Rússia, mas a China tem influência no parlamento europeu. E aí vai mexendo suas peças no tabuleiro. Esse jogo é complexo, é complexo. Eu resumi basicamente os esquemas de poderes do mundo, mas quando a gente vai para o Grande Reset faz parte desse grupo europeu que está brigando nesse topo da pirâmide, né? E esse Grande Reset, seja teoria da conspiração ou não, porque pelo nome não é. E você entra lá no site e vê o que eles estão fazendo. Eles possuem uma agenda pública, certo? Eles possuem uma agenda pública, que é a agenda econômica, que mexe com a questão econômica, que mexe com a questão social e mexe com a questão tecnológica. São esses três eixos que eles estão manipulando para que eles sobrevivam. A Europa não tem a energia do Oriente Médio. Então ela vai ter que migrar para outra energia. Isso faz parte do jogo. É o jogo da transição que está acontecendo agora. E eles têm poder para isso. Eles realmente têm poder para isso. Poder de dinheiro. Os metacapitalistas. Mas eles não estão só. Tem concorrência. Isso é muito importante. Isso aqui me lembra aquela passagem da Torre de Babel, que os construtores já não estavam se entendendo mais. E aí pararam. Não deu em nada aquela construção. Deus confundiu aqueles que se levantaram contra ele em arrogância. Então, esse Fórum Mundial da Economia existe, o Grande Reset existe, é o Klaus Schwab, é esse nome que eu queria lembrar, é o Klaus Schwab. O Klaus Schwab é um discípulo declarado, ele escreveu sobre a Quarta Revolução Industrial, está lá disponível, e também escreveu sobre o Grande Reset, e ele é um entusiasta, discípulo declarado do Karl Popper. Esse Popper também é um dos pais do George Soros. Aí você começa a ligar esses quebra-cabeças, aí você diz, espera aí, tem coisa aí, onde há fumaça, há fogo. Tudo bem. O que é que o Karl Popper falava, basicamente, entre muitas outras coisas? Ele era a favor de uma sociedade centralizada. Esses homens de muita idade, ou que já morreram, esses homens, eles tinham a mente e a cabeça do século XX. E o século XX foi possível implantar governos o máximo centralizado. E essa é a tentativa agora do século XXI, para centralizar o poder.
E, comprovadamente, o ambiente atual e o que está para se desenvolver, o que está para se desenrolar, não permite essa centralização. Nós estamos indo para uma maior descentralização. E está havendo um conflito entre gerações, entre mentalidade do século XX e mentalidade do século XXI. Está havendo esse conflito. Esse conflito, esses homens querem. O Klaus Schwab, alguns supõem, né, ou até deduzem, ou até sabem alguma coisa, que ele tem ligações com o que aconteceu ali na Alemanha nos anos 30, 40, e que ele é um descendente dessa linhagem política nacionalista, que eu não quero falar o nome, para depois a gente não receber punição no YouTube. Mas é interessante entender o seguinte, seja ou não seja, me parece que eles têm essa tendência de querer ser mais centralizadores. E eles querendo ser mais centralizadores, está existindo uma mudança que não permite mais isso. Uma das mudanças é a demografia. Nós estamos caminhando para 8 bilhões de habitantes. A demografia por si só, ela já é complicada. E não só a demografia, como a tecnologia. A tecnologia descentralizada como ela está hoje, ela descentralizou questões desde transporte, até comida, até política, até advocacia, seja lá o que for. Sempre esse movimento de descentralização. Né? O grande reset, ele é realizado na cidade de Davos, na Suíça, e faz parte, creio eu, estudando o que eu estudei, mesmo debaixo daquela exortação que eu estou num campo inútil, mas apesar de estar nesse campo inútil, eu acredito que isso é o mínimo que se pode conhecer. Alguém pode até ser especialista nesse assunto, certo? Mas sempre lembrando e enfatizando o que deve ser enfatizado, que é a soberania de Deus sobre a história. O grande reset em Davos é parte, ao meu ver, de uma estratégia de manutenção de poder e sobrevivência do eixo de poder geopolítico e geoeconômico da União Europeia e Estados Unidos, principalmente os democratas. A gente sabe que já existe esse conflito nos Estados Unidos, democratas e republicanos. É uma reação contra os outros esquemas de poder. Eu enxergo isso como uma reação deles, tanto pela manutenção de poder quanto pela sobrevivência. Para quê? Para que os outros esquemas de poder não avancem tanto como China, Rússia e o poder religioso de muçulmanos e cristãos. E nós, como pós-milenistas, nós cremos e colocamos o crescimento da igreja como algo orgânico, lento, mas que terá um domínio, sim. Não um domínio que precisa ficar disputando questões como essa, mas que vai vir naturalmente através de gerações e gerações. Como alguém entrevistou Douglas Wilson perguntando sobre o que ele acharia, como seria o futuro, ou o que ele esperaria do futuro para seus filhos e seus netos, ele disse que naquele documentário Assim na Terra como no Céu, se não estou enganado, está lá no YouTube, ele diz que esse crescimento que ele vislumbra pela fé hoje, e essa deve ser também nossa visão, né, de enxergar não pelos olhos carnais, mas pelos olhos espirituais, ele enxerga que aquilo ali vai ficar para gerações e gerações. Eles vão ver esse crescimento, gerações e gerações à frente, gerações, gerações, gerações dos seus netos, seus bisnetos. Essa é a perspectiva. Então, se a gente está olhando para uma circunstância, para uma janela estreita e dizendo que a situação hoje está ruim, de certa forma, sim. Mas temos que olhar o lado positivo e focar naquilo que os missionários do século XIX fizeram. Os missionários do século XIX fizeram foi se doar, como sair de sua terra, deixar sua família, pegar um navio, que era muito mais complicado, podia morrer no meio do caminho por problemas de clima ou problemas de doenças, e cumprir suas missões, como William Carey, e por aí vai. Então,
Aqui, basicamente, a gente parou o seguinte, e eu quero enfatizar. Essa mentalidade mais antiga do século XX, de pessoas mais velhas, e essa mentalidade de agora, uma mentalidade de descentralização e de crescimento exponencial da informação, apesar de muita gente jovem, apesar de estar trabalhando com a tecnologia de hoje, muitas vezes tem uma mentalidade antiga, tipo, querer centralizar as coisas, querer trabalhar em cima de monopólios, como algumas big techs trabalham em cima de monopólio, que eu espero que isso com o tempo seja quebrado, e assim espera muita gente que analisa um pouco sobre a área de tecnologia, mas essa mentalidade idosa, essa mentalidade do século XX, nós podemos destacar aqui por brincadeira, assim, só para deixar uma coisa mais leve, 4 cavaleiros do Apocalipse, que são os mais idosos, que estão bem atuantes hoje no século XXI, que a gente pode até comparar com outros 4 que já citaram eles como grandes influenciadores do século XX até do século XXI. Mas os atuais são o Biden, que tem 78 anos, tem o George Soros, de 91 anos, tem o Klaus Schwab, de 83 anos, e tem o Príncipe Charles, de 72 anos, é o caçula aí. E Bill Gates ficou de fora, que tem 66 anos. Né? É o mais caçula, mais novo do que o Príncipe Charles. Mas quando a gente fala em Príncipe Charles, o Schwab, o Soros e o Biden, eles têm algo em comum. E esse algo em comum é exatamente a União Europeia mais Estados Unidos, com relação a esse jogo de poder contra a China, Rússia, islâmicos e cristãos nem são citados. Mas a gente já viu em vídeos anteriores um mapa do crescimento. E a gente já viu até na prática as mudanças que o crescimento evangélico está causando na política. Isso acho que é até tese de sociologia. Os 4 cavaleiros do século XX, que eu até vi numa revista sobre escatologia, é Darwin, Nietzsche, Marx, Freud. Cada um influenciou na área de enfatizar a centralidade no homem. Né? É como se fosse um humanismo mais enérgico, de mais poder, no caso, aquela guerra de sobrevivência, de lutas, né, de sobrevivência biológica de Darwin, a questão daquela vontade, daquela filosofia de passar por cima de todo mundo de Nietzsche, a filosofia de Karl Marx, que é indiscutível, ela ainda influencia e ela é muito camaleônica na questão política, e o Freud com a liberação da sexualidade, que ele pode ser um dos pais aí dessa área que a gente vê em tanto crescimento, essa desordem aí na área da sexualidade. Olhando para cá, agora a gente tem os políticos, empresários como Biden, como Soros, como o Klaus Schwab, o Príncipe Charles, o Bill Gates. Esses velhinhos hoje, eles estão tocando a agenda dos jovens. Os jovens que se acham descolados estão debaixo da batuta da agenda desses velhinhos. Esses velhinhos estão tocando a agenda. Tem influência desde Wall Street até o Vale do Silício. Eles têm influência, têm poder sobre isso. Então, o grande reset está tudo conectado com relação com isso. Wall Street, Vale do Silício, os Big Techs, Big Pharma, a questão de bancos, os bancos, né? As grandes corporações financeiras, que são mais de 400 corporações, inclusive elas estão envolvidas com esse projeto do COP26, da mudança climática. Então, tudo isso está conectado para favorecer tanto a manutenção de poder e sobrevivência desse grupo euro mais americano. O grande reset está usando ferramentas legais, o canto da sereia, ferramentas ideológicas, ferramentas de engenharia social, globalismo, Agenda 2030 da ONU, pautas econômicas do eixo Estados Unidos, União Europeia. E esse canto da sereia, a expressão metafórica, do canto da sereia, significa que existe um grande poder de atração
Por isso que eles não são ingênuos, e são os velhinhos que estão tocando essa agenda. A atração, né, através de um imaginário, e por falar em atração através de imaginário, o próprio príncipe Charles usou essa expressão, que se deve conquistar as pessoas voluntariamente através das emoções. Isso não é novo, isso já é do Antonio Gramsci. Não sei se eu falei o nome dele certo. Então, veja bem, a questão da atração é para que, cada vez mais, a ideia é essa, as pessoas cedam sem muita resistência. Ceder sem muita resistência nunca fez parte da história da igreja. A igreja, de modo geral, em algumas questões pontuais, a igreja falhou. Mas, de modo geral, a igreja ela é resistência. Um dos vídeos institucionais do Grande Reset usa belas imagens de pessoas felizes. Você entra lá no site, tem lá pessoas felizes, parece propaganda da Coca-Cola, e diz, no final, que você não terá nada e será feliz. Isso parece o quê? Isso parece, né, um plano que saiu, né, de uma mente diabólica, ideológica, né, que você não terá nada e será feliz. Ou seja, você comerá grama e será feliz. Né? Você vai deixar de comer hambúrguer e vai ser feliz, porque a propaganda vai transformar a sociedade e vai fazer com que a própria sociedade cobre do outro que não quer aderir. Mas lembrando que a resistência da igreja sempre existiu. A resistência da igreja sempre existiu e hoje ela, apesar de todos os seus defeitos, ela ainda faz diferença. Só para vocês entenderem melhor, o Grande Reset ele tem slogans atraentes, tipo economia mundial mais justa. Quem que não quer uma economia mundial mais justa? Por impostos mais justos, será? Por mais igualdade, mais justiça social. Isso é um slogan antigo e funciona. Por mais igualdade e por mais justiça social. Parece script de palanque. Por um mundo mais justo. Vamos reduzir as diferenças salariais. Por um mundo mais sustentável. Um mundo mais verde. Um mundo que polui menos. Ou seja, nós precisamos resetar o capitalismo. Por isso que é chamado reset. Eles querem resetar, eles querem mudar a configuração de um problema que eles enxergam como sistêmico e dizem eles que querem, por bondade, resolver o problema da humanidade. Mas sabemos que a impressão que se dá é que isso é um esforço de resistência deles, de sobrevivência e de manutenção de poder. O Grande Reset tem uma declaração lá na página deles sobre a crise sanitária de 2020. Na crise sanitária de 2020, eles disseram, está lá, não é teoria da conspiração, é fato, dizendo que é uma grande oportunidade para acelerar e implantar o Grande Reset. A ideia é reconstruir uma cidade após uma destruição. Eles até usam uma música, né, que eu esqueci agora o nome da música, mas a música, a letra fala sobre reconstruir uma cidade após uma destruição de um furacão. É mais ou menos essa ideia. E não é à toa que a gente fica ouvindo notícia sempre e fica confuso. O Grande Reset trabalha com 3 pautas-chave. Ouçam bem isso. Essas 3 pautas-chave estão baseadas na economia, na sociedade e na tecnologia. Na economia é o núcleo. A economia é o que eles querem que você não enxergue muito bem, porque é onde está toda a estratégia de sobrevivência desse grupo, é na área da economia. Aí você pode especular vários e vários fatores que contribuem para isso, inclusive a coligação com o poder bancário, certo? Isso é um núcleo. Agora, como uma casca de cebola, esse núcleo tem outras camadas. Outra camada é o verniz. É o verniz ideológico. É o canto da sereia. Então você vai aderir, muito provavelmente, voluntariamente, porque
o verniz da ideologia vai ser massificado. E junto com esse verniz da ideologia, ainda há a quarta revolução industrial, que eles chamam de quarta revolução industrial. Que tem o professor Carlos Nepomuceno, do canal Bimodais, que ele disse que não existe quarta revolução industrial, porque a tecnologia ela ultrapassou o campo do industrial. Isso é muito interessante. Ele disse que não há quarta revolução industrial. Mas, para o grande reset, para a grande narrativa tem essa capacidade de dizer: nós estamos vivendo na quarta revolução industrial, as ideologias são maravilhosas, mas o núcleo é a economia. Essa agenda econômica, social e tecnológica é a agenda que nós temos que, pelo menos, entender um pouco. A narrativa é a agenda. Né? A agenda, interessante que esses pontos não estão isolados, se intercruzam. Você vai intercruzar a questão social com a tecnológica, você vai transição da economia verde para uma tecnologia que favoreça a União Europeia, e você vai vendo que elas vão se intercruzando, certo? São transversais. E o que é que eles falam? Eles falam, ó, o mercado tem que ser mais justo. Quando eles falam o mercado vai ter que ser mais justo, você fala, ok, eu concordo. Mas como é que o mercado vai ser mais justo? Ah, os impostos serão mais justos. Ou seja, nós vamos mexer nas legislações dos países para mudar impostos, e esses impostos com certeza vão atingir e vão sufocar aquele que está no meio. Não é o pobre, é o que está no meio. É o que não tem mais condições de subir. Lembra que lá em cima está cheio de gente na concorrência? Eles não querem que suba mais gente. E como é que faz para não subir mais gente? Mexendo nos impostos. Se eu mexo nos impostos de uma forma que um futuro novo Zuckerberg, um novo Facebook surja, ele vai ter muito mais dificuldade de surgir. Por quê? Isso vai ser mexido. Eles falam no canto da sereia, economia das partes interessadas. Isso é bonito. Mas se você ouvir de novo, economia das partes interessadas, isso parece uma coisa chamada comunismo, alguma coisa assim. Na verdade, existe a elite, determina o que a base da pirâmide deve fazer, e aí mais controle, mais governo, mais impostos, menos liberdade. Gravem isso, eu disse isso lá no começo. Regulações de lei trabalhistas, meio ambiente, empresa que vai sofrer multa por não respeitar meio ambiente, enquanto a União Europeia já acabou, né, com suas florestas e os problemas climáticos. Né? O que é que eles querem, na verdade? Mais intervenção, mais controle, e isso eles chamam de liberdade. Eles querem mais intervenção, mais controle, e eles querem que você perca sua liberdade pacificamente. A igreja, historicamente, sempre foi resistência. Outro assunto, unificação de impostos. Unificação de impostos, quais são as implicações disso? Quem vai determinar isso de cima para baixo? Onde vai estar o mercado livre? Onde vai estar o mercado livre nisso? Questão de renda básica. Renda básica, gente. A gente sabe, a gente critica a questão política local, regional, de renda básica, de assistencialismo, de auxílio. Imagine isso numa escala mundial. Numa escala mundial, havendo uma renda básica, haverá mais controle da parte de cima de quem está mandando, certo? Eu vou pedir permissão para entrar um pouco mais no horário, Marcel, porque esse assunto é muito interessante. Eu pediria um pouco de paciência ao pessoal, que a gente vai chegar perto de 1 hora, mas que a gente depois pode cortar o vídeo, fazer em 2, mas assim, eu não vou me estender muito não, mas só para concluir esse assunto sobre o grande reset, de não deixar pontas soltas, entrando agora na Agenda 2030. Agenda 2030, se você quiser conhecer a Agenda 2030, que é a 2030 lá da ONU, você vai conhecer o verniz ideológico do grande reset, ok? As pautas identitárias sociais. Quem nunca ouviu falar sobre isso? As pautas identitárias, as pautas econômicas, as pautas climáticas,
a pauta climática está muito forte, né? Eles falam muito em metas compartilhadas, ou seja, metas compartilhadas, eles exploraram ao máximo a sua indústria, mas agora não quer dar chance para que o terceiro mundo, ou África, ou sul-americano, nós aqui, não tenha condições de explorar o que eles exploraram. Por quê? As metas devem ser compartilhadas. Inclusive, essa meta de zerar o carbono, que era estabelecida até 2030, já estão colocando mais para frente, porque a meta era muito ambiciosa, e muitos desses países que concorrem no topo da pirâmide disseram não. E aí colocaram para 2040 ou 2050, ok? E vamos ver daqui para lá. Vamos ver daqui para lá. É bom que se estenda essa meta, porque a gente vai ter mais condições de trabalhar de forma a potencializar a indústria, ok? Metas compartilhadas, igualdade, olha o canto da sereia, igualdade, sustentabilidade, viver em harmonia com a natureza. Quem não quer viver em harmonia com a natureza, né? Mas aí as taxações diversas, subsídios de energia e outra, taxa de natalidade. Eles também querem interferir. Então, assim, dá, né, dá com uma mão e tira com a outra. Talvez tira até mais. Nós temos aqui questões, por exemplo, quem achar que isso é normal e que está tudo bem, não é bem assim. Eu não sei como é que a igreja vai agir no momento certo. Mas, por exemplo, não podemos achar normal um score social, né? Uma pontuação social. Apesar de já existir pontuações sociais no crédito e em outros assuntos. A pontuação social já existe, ok? Mas, tirando essa questão de crédito, essa pontuação social, como dizem que acontece na China, o score social, faz com que, se você critica o governo, se você critica o poder, ou se você não age nas diretrizes da agenda deles, você vai perdendo pontos e aí você pode achar tudo normal até o momento de você ser marginalizado, escanteado de alguma forma. Mas isso é tudo especulação ainda. Nós estamos deslumbrando alguns elementos que podemos afirmar essas coisas. E muita gente desenvolve bem esses assuntos, né? Aí assuntos, por exemplo, como transhumanismo, tecnocracia, não temos tempo para falar essas coisas. Mas, por exemplo, a inteligência artificial, a fusão das mentes biológicas com tecnologia, como está acontecendo em alguns testes em empresas, por exemplo, a empresa do Elon Musk, ele já está desenvolvendo essa tendência de querer fazer essa fusão entre mente biológica e tecnológica, né? E tecnologia. Engenharia social, eles usam muito. É bom que a gente entenda sobre isso, é bom ouvir quem entende também. Mas é aquela velha exortação, sempre lembrando e descansando no poderio do Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. Isso não é ilusão, isso não é balela, isso é fé, isso é o Espírito Santo que nos dá, certo? Ciência, engenharia, isso eles vão explorar muito. Agora, junto com esse pacote de canto de sereia, aí vem censura, vem manipulação da mídia, vem maior vigilância, vem mais coleta de dados, e aí continua essa discussão, esse jogo de poder social. O Grande Reset é como se fosse, só para tentar definir mais uma vez o Grande Reset, é como se ele fosse um canivete suíço e várias ferramentas úteis, né? Eles usam a experiência gramsciana de capturar o coração pela causa, né? É usado isso na agenda do Grande Reset para capturar a imaginação, para capturar a vontade humana. Uma declaração do próprio Príncipe Charles sobre isso, ele não fala o nome do Gramsci, mas ele fala sobre capturação do coração, sim. Mudança favorável que favorece alguém. Essas mudanças favorecem alguém. Favorece quem? A Agenda 2030. A Agenda 2030 trabalha para isso. Nós achamos muito normal, tem coisa boa ali naquela agenda e se mistura, não vai ter só coisa ruim. A agenda climática. A agenda climática, esse é um ponto que vocês ainda vão ouvir muito falar nisso. Ela está sendo acelerada nesse momento. Ela tem toda uma engenharia social, né?
para trabalhou a questão da crise sanitária, né? Aconteceu um trabalho da engenharia social na crise sanitária, com o apoio da ciência, da engenharia, das big techs, das ONGs, da mídia, da contramídia, que é o fact-check, e cultura de cancelamento, e big tech, ó, é uma nomenclatura, né? Big data, big finance. Então, assim, ou você acha tudo normal, entra na normose, ou você acha tudo normal, ou você usa seu senso crítico, ou aquelas pessoas que caem no extremismo, né, de demonizar todas as coisas, aí joga fora a água suja e a criança junto, né, a água da banheira com a criança junto joga fora, ao invés de jogar fora o que não é útil para a gente e ficar com o que é útil. Quem aqui acha ruim a tecnologia? Ninguém. Né? Mas, a partir do momento que a tecnologia cria mais vigilância, mais manipulação, mais coletividade, é algo que devemos nos preocupar e é algo que devemos buscar saídas. Precisamos buscar saídas, não é simplesmente demonizar. Não é simplesmente demonizar. Nós temos que também aprender a descodificar, né? E não simplesmente achar normal que se eu começar a receber um monte de cancelamento, eu vou cair no ostracismo e acabou. Não, eu vou buscar outros meios. Então, em questão de descentralização tecnológica, é impossível, podemos afirmar, é impossível o controle geral, total, da consciência pública em escala global. Por quê? Porque há povos como o povo islâmico, muitos cristãos, chineses, russos e outros que não vão cair, pelo menos não vão cair nesse canto da sereia do globalismo. Apesar de usar muitas ferramentas úteis do globalismo ou da globalização, mas no sentido de certas agendas identitárias, principalmente, muitos não vão cair. Muitos não vão cair. E a igreja também. A igreja está nessa luta aí. Né? É questão de pauta identitária, sim, nessa disputa. Então, aqui, me aproximando do final, eu peço desculpa ao pessoal pelo tempo, mas eu queria pedir mais 10 minutos e vou continuar com esse assunto para eu deixar fechado ou a gente continua no outro momento. Que, pela descentralização, isso está lá no e-book do Grande Reset e também da Nova Ordem Mundial, pela descentralização, pela situação demográfica, é impossível controlar todas as redes. Quando eu falo em rede, não é só rede social, Facebook ou Instagram, não. Redes sociais, sociedade, né? O tecido, a trama, a textura, o tecido social mundial global. Né? Então, a gente vê que está existindo um enfraquecimento claro do Ocidente. Parte do Ocidente. Muita gente está resistindo ainda. Eu diria especialmente, em parte, a igreja, não toda a igreja. O globalismo, ele coloca os interesses globais acima dos interesses nacionais. A partir do momento que nós colocamos os interesses nacionais, a gente já está em conflito com eles. O globalismo trabalha para fortalecer as organizações supranacionais. Ou seja, a gente tem que fortalecer a nossa pátria. Buscar uma política que represente os valores nacionais de família e religiosos. Basicamente, tá certo? Há muito assunto ainda para complementar isso. Eles trabalham para fortalecer o bloco da OTAN, mas tem a Rússia como uma pedra no sapato. O globalismo tem características totalitárias? Sim, tem, por causa de suas agendas que eles querem impor, apesar de não querer impor à força, e sim pela engenharia social gramsciana. O globalismo é considerado, de certa forma, uma praga do século XXI, junto com nominalismo e singularidade. São outros assuntos que a gente pode entrar depois. Então, meus irmãos, amigos, eu agradeço pelo tempo que vocês ficaram comigo. E que quando a gente fala em nova ordem mundial, quando a gente fala em grande reset, nós temos que levar em consideração esses pontos principais e, se você quiser se tornar especialista, tem muito assunto, tem muito livro, tem muitas palestras de especialistas sobre isso. Mas com relação
a igreja, com relação à teologia, o principal é que a gente volte lá para aquele começo e a gente entenda que desde a eternidade Deus tem um decreto que é sábio, que o seu santo conselho é baseado na sua vontade e não na vontade humana, e que ele determinou tudo o que acontece. E seu conselho é imutável, seus caminhos são inescrutáveis, seu propósito é eterno, imutável. Quando a gente pega esses elementos da soberania, do decreto, da predestinação, da providência, do domínio do mandato cultural, a gente vê que os planos humanos estão debaixo do controle de Deus. Muitos se levantaram e Deus já derrubou. E Deus vai continuar derrubando e surpreendendo. E a igreja tem o seu crescimento orgânico e lento, e muitos não percebem, mas que já estamos de forma atuante, já modificando alguns cenários práticos e políticos. Então, a palavra final que eu deixo para vocês aqui, não sei se vai ter pergunta, mas a palavra final que eu deixo a vocês, confie nesse Deus soberano. E Cristo está em seu trono. Cristo tem todo o poder. Está lá em Mateus 28. Ele tem todo o poder. Foi dado a ele. Amém? Tá me ouvindo aí, Varão? Tô. Pronto, a gente tem uma pergunta aqui do Daniel Gomes, né? Eu vou ler para o senhor e o senhor comenta aí. Ele colocou o seguinte: sou ignorante sobre esse grande reset, mas até onde sei parece ser algo global. Isso não vai de contramão à pós-modernidade em sua ênfase na fragmentariedade. Aí ele depois contextualiza com a citação de Matt Greffert. Ele coloca o seguinte, né? O pós-modernismo insiste em que não é possível agir coerentemente com respeito ao mundo, pela razão fundamental do mundo ser uma coleção de fragmentos perpetuamente mutáveis em vez de ser um. Todo unificado, estável e coerente. Já o grande reset parece ser... Deixa eu só ler o outro ponto que ele colocou. Já o grande reset parece ser essa ação coerente, embora não signifique algo bom, que planeja envolver uma meta narrativa, né? Ele está falando desse contraste, né? Dessa aparente negação da verdade, ênfase na fragmentariedade, com essa ênfase do grande reset do centralismo, né? Como conciliar essa tendência pós-moderna com... Como é o nome dele? Grande reset. Daniel Gomide. Daniel, você tocou exatamente no ponto que é o realismo. O realismo hoje da situação geopolítica, ela é fragmentada. Tanto que o símbolo do grupo Eurásia, que estuda os cenários para sinalizar os investidores, o símbolo é um globo fragmentado. Esse globo fragmentado, esses velhinhos não vão dar jeito de globalizar de uma forma que tem um poder único mundial. Esse poder único mundial é você perguntar, o Putin vai se submeter a esse grupo euro? O Xi vai se submeter ao grupo euro? Ou vai querer influenciar e quebrar esse grupo euro de alguma forma? Tanto a Rússia pode quebrar as pernas da OTAN, quanto o Xi pode quebrar através da questão econômica. Então, o cenário, como você bem falou, o cenário ele enfatiza o que é relativo, o relativismo, a fragmentação. E não esse plano, né, é um plano substancial, que na verdade não tem nada de substancial, é algo muito etéreo, algo muito frágil, mas que a agenda ela é tocada. Assim, nós percebemos que a agenda é tocada. Essa agenda, por sinal, já começa a se infiltrar na igreja, né? Porque duas formas de perseguir a igreja, eu sempre falo isso. Duas formas de perseguir a igreja, ou por dentro, minando, ou por fora, perseguindo. Ou uma perseguição mais severa, física, material, ou de uma forma mais ideológica. E é o que está acontecendo. Agora, quando a gente vê uma igreja muito liberal, que tem pastora com pastora, pastor com pastor, casados, e tem batismo de todo jeito, tem celebração de casamento de todo jeito, isso, eles pertencem a uma minoria muito pequena dentro do universo da igreja. A igreja, em geral, não aceita isso. E a própria palavra
você vai precisar forçar muito o seu texto para você buscar uma justificativa para isso. Mas não tem. Tem muitos textos contra isso. Então, assim, essa fragmentação é fato, essa desglobalização é fato. O que aconteceu em 2020, com as fronteiras se fechando, com aquela política de protecionismo, primeiro eu, as vacinas primeiro vão ser para o meu país, depois para o resto. Isso mostra, na prática, o mundo real e que houve um fracasso dessa música universal aí de Imagine, de John Lennon, que isso é só uma utopia. Eu não sei se eu te respondi aí, Daniel. Um grande abraço. Eu agradeço, Varão, aí pela excelente palestra, né? E também peço ao irmão para fazer suas considerações finais e recomendação de livro, né? Como sempre, terminar aí recomendando material para o pessoal que quiser se aprofundar mais, quiser conhecer mais sobre o pós-milenismo, sobre o time do Grande Reset. Então fique à vontade aí. Eu deixo os dois títulos dos livros gratuitos, tanto sobre a nova ordem mundial e soberania de Deus, quanto o Grande Reset e a soberania de Cristo. Então, nesse sentido, só queria que vocês lembrassem o seguinte, né? Que quando a gente fala nesses poderosos, nessas disputas, nessa quantidade infinita de notícias, né? A gente tem que entender o seguinte, que na prática, quando a gente começa a analisar, não tem, né, como fazer Pode ser que alguém tente, né, fazer uma simbiose entre um governante russo com um chinês, com os globalistas. De fato, se eles se juntassem com o Islã, se eles se juntassem, ia sobrar só a igreja, ou talvez a igreja até se juntaria. Né? Mas, assim, isso é bom que se diga, é bom que se enfatize, que essa ideia de futuro sombrio não pertence ao pós-milenismo, certo? O futuro escatológico, pela perspectiva pós-milenista, preterista parcial, é que haverá um crescimento gradual de conversões, um crescimento gradual da igreja, a ponto de transformar cada vez mais as sociedades. Nós temos algumas palhinhas disso com relação a certas regiões, com relação à política, com relação às eleições, que a igreja evangélica ela tem um crescimento muito forte, é uma igreja muito dinâmica, uma igreja sem muita burocracia, e apesar dos seus erros, a tradução da Bíblia está lá, né? Nós podemos dizer que são milhares e milhares, né, de Bíblias impressas, né, na casa dos bilhões de Bíblias impressas, e na casa de centenas, né, de centenas e centenas de interpretações, né, de linguagens até tribais. Há projetos aqui na Amazônia, há projetos dos missionários traduzindo para línguas que ainda de povos não alcançados, de línguas ainda não traduzidas. Isso acontece na Ásia, isso acontece na África. É um trabalho fantástico, é um trabalho orgânico. E gravem isso, né? Essas parábolas de crescimento do reino, a gente tem que buscar com oração, a gente tem que buscar com fé. E isso vai fazer com que seja um combustível, seja uma motivação para que a gente não desanime e não desista. E também que a gente não fique só olhando esse futuro, essa perspectiva próxima. A perspectiva próxima, muitas vezes, ela é sombria, mas tente enxergar pelo macro e tente enxergar pela palavra e você vai ver um crescimento extraordinário. Então, eu deixo a citação desses dois livros, Grande Reset e Nova Ordem Mundial, disponível. Acho que o Marcial pode até colocar o link dos PDFs aí no canal. E eu também, depois, com o tempo, eu vou compartilhar esse vídeo no meu canal e também compartilho nos links. Eu espero que o YouTube não derrube, né? E que a gente evitou certos termos aí. Eu não sei se vai dar certo. Essas mudanças de data, só para concluir, essas mudanças de data que eles vão fazendo, isso nada mais é do que os planos não estão dando certo como eles esperavam. Já estão mudando essa questão de 2030 para 2050.
Em 2050, a gente não sabe como vai estar o cenário geopolítico, não adianta ficar especulando. Se alguém soubesse, vá trabalhar na Bolsa de Valores, que aí você seria milionário, você estava descobrindo o futuro. E se de fato a gente olha para a palavra e para o cenário atual, olhando para a história, a gente vê um crescimento da igreja. Essa é a ênfase que eu espero ter deixado aqui para vocês. Um grande abraço a todos aí. Quero agradecer os irmãos aí que participaram, né? Que tanto assistindo como perguntando. E quero dizer que quarta-feira a gente vai ter outra live, né? A gente vai abordar o tema da política, né? Vai ser o lançamento do livro do amigo nosso, Bruno, Redimindo a Política, né? Então espero todos os irmãos também na quarta, né? Quem puder estar participando, né? E perguntando. Seu trabalho, Maciel, seu trabalho de estar usando essas ferramentas, mídia, para levar conhecimento filosófico, teológico, calvinista, bíblico, é uma contestação, é uma confirmação, desculpa, é uma confirmação do que a gente estava falando, né? Das ações que a igreja pode. A gente está usando tecnologia de modo útil, de modo favorável, de modo benéfico, né? E não usando simplesmente como alguns querem usar, ou podemos até, de repente, alguém tirar esse vídeo do ar por algum motivo ideológico, mas a gente tem como passar ele por outros meios. Então, essa comunicação é muito difícil parar esse fluxo. Parabéns aí, Marcel, pelo seu trabalho. Verdade, muito obrigado, irmão. Então, Deus abençoe vocês e até quarta, né? Até lá.